Os três maiores nomes da indústria automobilística do Japão anunciaram números decepcionantes para o último trimestre do ano fiscal. E eles estão alertando sobre tempos difíceis pela frente. Os preços do arroz no Japão permanecem teimosamente altos. Os consumidores estão com dificuldades para colocar comida na mesa e os varejistas para colocar produtos nas prateleiras a preços acessíveis. O governo tem tentado resolver o problema com sucesso limitado. Agora, você provavelmente não passa muito tempo pensando na economia do Japão. E a maioria das pessoas não pensa. Está do outro lado do mundo e não está nas manchetes o tempo todo como os Estados Unidos ou a China. Mas a realidade é que o Japão poderia aumentar as taxas de juros no seu país, destruir carteiras de ações em todo o mundo e potencialmente até desencadear a próxima recessão global. Porque o Japão não é apenas outro país, é um dos maiores credores do mundo. Detém mais de US$ 1 trilhão em dívida do governo dos Estados Unidos e por décadas foi o motor que alimentou algumas das apostas financeiras mais arriscadas do mundo por meio de algo chamado de carry trade de ienes. E o iene é uma das moedas mais importantes do mundo e também está ficando mais forte. Agora, isso parece uma coisa boa, mas na verdade não é. E descobrimos porque não é no ano passado, em 2024. Foi quando vimos o desfazer do carry trade, o que levou a um rápido aumento do ien, que levou a um crash relâmpago nas ações japonesas e um efeito dominó que atingiu tudo, desde ações dos Estados Unidos até Bitcoin e mais. Naquela época, o banco JP Morgan estava alertando que o desenrolar do carry trade estava apenas na metade. E agora, em 2025, esse desenrolar continua. Os títulos do governo japonês estão colapsando em valor, as taxas de juros de longo prazo estão subindo e os leilões de títulos estão falhando. E por causa disso, estamos vendo este desenrolar lento de trilhões de dólares em alavancagem global. E os investidores estão começando a sentir um pouco de medo. Mas a questão sobre essa história é que não é apenas a história sobre o Japão. É a história sobre o fim de uma era. A era do dinheiro fácil. Como Lyn Alden diz, quando a dívida global é tão alta e a demografia está tão quebrada, realmente só há uma saída: a desvalorização da moeda e a realização gradual de que nada para este trem. Uma vez que isso acontece, o dinheiro começa a procurar outros lugares para ir, como ativos escassos e descentralizados que não podem ser inflacionados. Então, no vídeo de hoje, quero explicar exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Por que tudo isso importa, como tudo está interligado e como estou investindo pessoalmente. Agora, antes de entrarmos nos detalhes super interessantes, deixe-me primeiro falar sobre algo que raramente é discutido, que são os dados demográficos. Agora, dados demográficos explicam a estrutura etária de um país. Como? Quem está trabalhando pelo dinheiro, quem está gastando e quem está se aposentando com ele, porque tem que haver um equilíbrio. Agora, quando você tem menos jovens em um país, você tem uma força de trabalho menor, crescimento econômico mais lento, menor arrecadação de impostos. E, ao mesmo tempo, o custo de coisas como saúde e aposentadoria aumenta. Em outras palavras, se um país tem uma demografia ruim, provavelmente terá uma economia ruim ou fraca. Agora, o Japão é o país mais velho do mundo. Cerca de 30% da sua população tem mais de 65 anos. Sua taxa de natalidade está abaixo da reposição há décadas e vem diminuindo desde 2008. E até o ano 2050, estimam que o Japão vai perder cerca de 20 milhões de pessoas, o que é equivalente a aproximadamente toda a população da Flórida. A crise de envelhecimento não afeta apenas aposentadorias e hospitais, afeta toda a economia. Isso porque menos trabalhadores significa menos crescimento, mais aposentados significa mais gastos do governo. Você entendeu a ideia. A única maneira de manter esse tipo de sistema funcionando é pegar dinheiro emprestado. E é por isso que o Japão agora tem o que é chamado de maior relação dívida-PIB no mundo desenvolvido, que é superior a 260% e continua aumentando. E por anos, o Japão conseguiu lidar com isso. O governo podia simplesmente pegar emprestado trilhões sem consequências, porque o Japão também mantinha suas taxas de juros praticamente a zero e porque o Banco do Japão estava disposto a comprar metade do mercado de títulos. Mas os investidores japoneses ainda queriam obter um retorno sobre o dinheiro emprestado. Queriam estacionar esse dinheiro em algum lugar, então compraram ativos do ZEUA, razão pela qual o Japão se tornou o maior detentor estrangeiro de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Mas agora, em 2025, esse equilíbrio está começando a se romper. O Banco do Japão está se afastando e toda essa dívida está começando a fazer uma grande diferença. Então, a questão é,
Por que a economia do Japão importa se talvez eu moro em outro país? Deixe-me explicar por que isso deve importar tanto para o mundo inteiro e por que o mercado global estava, de fato, se beneficiando do Japão o tempo todo, quer soubéssemos ou não. Porque por décadas, o Japão foi o que se chama de maior nação credora do mundo. Ele detém mais de 3 trilhões de dólares em ativos estrangeiros líquidos e é o principal detentor de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com mais de 1 trilhão de dólares em dívida do governo norte-americano em 2025. E não são apenas títulos. Instituições japonesas também possuíam ações dos Estados Unidos, dívidas corporativas e até imóveis. Todo o dinheiro que estava saindo do Japão ajudou a financiar déficits, elevar preços de ativos e reduzir taxas de juros nos Estados Unidos e em todo o mundo. E a razão pela qual o Japão podia fazer isso, a razão pela qual tinha tanto dinheiro sobrando para enviar ao exterior, se resume a uma coisa: as taxas de juros estavam presas a zero. Isso criou um dos truques financeiros mais importantes dos últimos 30 anos, chamado de Yen Carry Trade. Eis como funciona. Investidores, fundos de hedge e grandes instituições tomam dinheiro emprestado em ienes japoneses a taxas de juros ultra baixas, depois convertem esses ienes em dólares, euros ou outras moedas de rendimento mais alto e, em seguida, investem esse dinheiro em ativos no exterior, e isso pode ser qualquer coisa, desde ações dos Estados Unidos, mercados emergentes, títulos, criptoativos, imóveis, você escolhe. Agora, a diferença entre o custo de empréstimo quase zero do Japão e o retorno mais alto em quase qualquer outro lugar torna-se lucro gratuito. Multiplique isso por bilhões, ou até trilhões, e você começa a entender por que esse comércio foi chamado de falha monetária global. Por exemplo, em 2023, as taxas de juros dos Estados Unidos estavam acima de 5%, enquanto as taxas de juros do Japão ainda eram negativas, o que criou um enorme incentivo para emprestar ienes baratos, comprar ativos dos Estados Unidos e ganhar na diferença. No seu auge, a Bloomberg estimou que os carry trades envolvendo o iene atingiram centenas de bilhões de dólares globalmente. Mas eis o problema: isso só funciona enquanto as taxas de juros do Japão permanecem baixas e o iene continuar fraco. Se o iene ficar mais forte ou se as taxas de juros ou rendimentos do Japão subirem, a negociação começa a falhar, o empréstimo torna-se caro e então as perdas cambiais começam a aumentar. E todos esses investidores têm que vender seus ativos dos Estados Unidos para cobrir o prejuízo. E foi exatamente isso que começou a acontecer em 2024. O Banco do Japão aumentou as taxas de juros pela primeira vez em décadas. O iene subiu mais de 10% em apenas algumas semanas e o que se seguiu foi bastante ruim. O mercado japonês perdeu uma quantidade enorme de dinheiro em apenas 3 dias. As ações dos Estados Unidos caíram, o Bitcoin caiu e o JP Morgan estava alertando que a reversão tinha apenas começado. As pessoas dizem, este carry trade parecia ser o comércio fácil. Não é mais. Então você começa a sair rápido e isso começa a se autorrealizar, desfazendo-se e desfazendo-se. E agora, pela primeira vez em décadas, o Japão pode não apenas parar de comprar títulos do Tesouro dos EUA. Eles podem começar a vendê-los. Isso me leva ao que está acontecendo no mercado de títulos do Japão agora, o que não é bom. Em maio de 2025, os rendimentos ou taxas de juros dos seus títulos do governo a 30 anos atingiram mais de 3%. Os títulos de 40 anos estão a 3,6%, um recorde histórico. Agora, isso pode não parecer muito se você está acostumado com as taxas de juros dos Estados Unidos, mas para o Japão, isso é histórico. Estes deveriam ser os títulos mais seguros e estáveis do país, e agora os investidores querem um grande prêmio apenas para mantê-los. Em outras palavras, eles querem mais juros. Por quê? Porque a confiança deles está diminuindo. A dívida do Japão em relação ao PIB, novamente, é de 250%. E por anos, a única razão pela qual isso não causou uma crise foi porque o Banco do Japão podia imprimir dinheiro para comprar esses títulos. Isso funciona até deixar de funcionar. E agora que o Banco do Japão está recuando, o mercado está testando qual é o valor real de seus títulos de forma orgânica, sem aquela demanda artificial do governo. E o que o mundo todo acabou de ver foram leilões de títulos fracassados. Os investidores não estão ofertando o que eles valem. Então, como você faz essas pessoas comprarem esses títulos? Você aumenta a taxa de juros. É a única maneira. Fazendo isso, no entanto, você quebra o carry trade e estamos vendo alguns desses efeitos meio que se espalharem para outras partes do mercado. Entre na Metaplanet, por exemplo.
A Metaplanet é uma empresa pública muito popular no Japão. Eles possuem milhares de Bitcoin e nas últimas semanas essa ação explodiu principalmente porque os investidores estão tratando-a como uma espécie de proteção nuclear contra o colapso do mercado de títulos do Japão. Por que isso importa, porém, é porque, à medida que as taxas de juros japonesas aumentam e o iene fica mais forte, há posições vendidas colocadas em Metaplanet e em estratégias relacionadas ao Bitcoin, e essas começaram a registrar enormes perdas. Então, o que vimos foi uma espécie de short squeeze. Quando as pessoas perdem a confiança na capacidade do governo de gerenciar sua dívida, quando veem seus títulos de longo prazo, que deveriam ser chatos e seguros, agindo como ações de tecnologia voláteis, então as pessoas começam a questionar todo o sistema. E, no Japão, parte desse dinheiro está se movendo para o Bitcoin, não necessariamente diretamente, mas através de empresas como a Metaplanet e a estratégia de Michael Saylor. Mas o que eu realmente acho que essa estratégia significa para eles é uma mudança de ativos controlados por bancos centrais para ativos que são finitos, descentralizados e imunes à manipulação da curva de rendimentos. Agora, não estou dizendo que o Bitcoin vai substituir o iene ou algo assim. Mas o que estou dizendo é que isso mostra o quão rápido as emoções podem mudar quando o ativo mais seguro de um país começa a ficar um pouco instável. Porque, se os títulos do Japão não são tão seguros como costumavam ser e o Banco Central não tem mais munição, o que o Japão deve fazer? Além do possível fim do carry trade de ienes, há uma segunda ideia que realmente assusta as pessoas, que é: e se o Japão começar a vender títulos do Tesouro dos EUA? Lembre-se, o Japão é o maior detentor de dívida do governo dos Estados Unidos, com mais de $1 trilhão, e por anos isso ajudou a manter as taxas de juros dos Estados Unidos baixas e a apoiar nosso enorme gasto governamental. Mas agora, algumas instituições japonesas já começaram a recuar dos títulos estrangeiros, o que inclui a compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. À medida que as taxas de juros japonesas sobem e o iene começa a se fortalecer, fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Então, em vez de tomar empréstimos, esse dinheiro vai simplesmente ficar em casa. E, se essa tendência continuar, os Estados Unidos poderiam realmente perder um de seus maiores credores. E isso significaria enormes custos de empréstimo aqui nos Estados Unidos para os consumidores, mais pressão sobre o Fed e ainda mais volatilidade no mercado de títulos. E você poderia começar a ver um mundo onde as taxas de juros nos Estados Unidos realmente aumentam, não por causa da inflação, mas porque os credores simplesmente não aparecem no leilão. Até o ministro das Finanças do Japão disse recentemente que seus títulos do Tesouro norte-americano poderiam ser usados como alavancagem em negociações comerciais. Depois ele disse algo como brincadeira. Mas isso mostra que é uma possibilidade real. Por enquanto, o Banco do Japão está sob muita pressão. Eles devem mais de 4 trilhão e 300 trilhões de ienes, ou 260% do PIB. Isso significa que até mesmo um pequeno aumento nas taxas de juros poderia ter uma consequência enorme. Se a taxa de juros do Japão subir 1%, por exemplo, isso sozinho acrescentaria cerca de 13 trilhões de ienes, ou 85 bilhões de dólares, em pagamentos de juros anuais. Isso é mais do que o Japão gasta em todo o seu orçamento de defesa durante o ano inteiro. Portanto, além de vender títulos do Tesouro do Zero Fall, o Japão tem duas opções, e nenhuma delas é boa. Opção número 1, aumentar as taxas de juros para combater a inflação e proteger a moeda deles. Mas isso corre o risco de explodir o orçamento do governo. É como ter uma hipoteca gigante, com uma taxa de juros super baixa, e se essa taxa aumenta só um pouco, o pagamento mensal sobe e você simplesmente não consegue mais pagar. Ou a opção 2, manter as taxas de juros baixas para que o governo possa continuar a pedir emprestado. Mas isso permite que o valor do iene caia. E quando o iene fica mais fraco, o custo de importar coisas fica muito mais caro. Então, é como ter uma taxa de juros baixa no seu cartão de crédito, mas toda vez que você vai às compras, tudo custa mais do que na semana passada e o custo de vida sobe bastante. Portanto, lembre-se, o Banco do Japão já possui mais de 50% de todo o mercado de títulos, e eles têm imprimido dinheiro há anos apenas para manter esse sistema funcionando. Mas mesmo com todo esse controle, não está funcionando tão bem mais. Os leilões de títulos estão fracassando e os investidores estão se afastando. Eles estão pedindo juros mais altos para assumir todo esse risco econômico. Portanto, o Japão está fazendo uma pergunta que nenhum governo quer fazer, que é por quanto tempo mais podemos fingir que isso é sustentável? Porque uma vez que você constrói toda uma economia em torno de dinheiro barato, no momento em que tenta aumentar as taxas de juros, a economia começa a quebrar.
E aqui é onde vou conectar tudo, porque é onde fica realmente interessante. Porque, enquanto tudo isso está acontecendo e o mercado de títulos do Japão está quebrando, os pagamentos de juros estão explodindo, a dívida global está aumentando, a inflação está se infiltrando, o Bitcoin silenciosamente atingiu um recorde histórico e ninguém nem percebeu. As buscas no Google ainda estão extremamente baixas, considerando tudo. Agora, obviamente, não é apenas uma coisa. O Bitcoin se move por várias razões diferentes, como ETFs, ciclos de halving e empresas e estados e países comprando. Mas você não pode ignorar o panorama geral. O mundo está despertando para a ideia de que talvez aqueles bitcoineiros malucos e o que eles vêm dizendo desde o início possam realmente ser verdade, que este sistema, baseado em dívidas, pode não ser sustentável a longo prazo. E o Japão é apenas um exemplo. Os Estados Unidos não estão muito longe disso. E em ambos os casos, a questão torna-se como escapar de um sistema que só funciona quando as taxas de juros estão próximas de zero. E a resposta parece ser que não se pode. Não há saída. No fundo, o mercado está começando a precificar essa ideia de que os governos não vão conseguir crescer para sair dessa. Eles não vão conseguir aumentar os impostos rápido o suficiente e não vão cortar gastos porque os políticos simplesmente não querem. Nenhum deles tem a coragem de enfrentar o público. E ao mesmo tempo, não queremos dar calote, não queremos deixar de pagar. O espetáculo deve continuar. Então, o que resta? Enfrentar as consequências, ter o rebaixamento do crédito e inflacionar a dívida, desvalorizando a moeda. Prolongar e fingir que está tudo bem. E é isso que Lyn Alden quis dizer com nada para este trem. E se é nessa direção que estamos indo, mesmo que seja devagar, faz sentido porque as pessoas estão comprando coisas como Bitcoin, porque está fora do sistema. É finito, não se importa com leilões de títulos, não se importa com tarifas, não pode ser impresso até a exaustão.